Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C Sharp e o sistema de impressão de relatórios no C Sharp. E antes de avançarmos então para a exemplificação de como é que podemos imprimir documentos, ou neste caso imprimir elementos nos documentos e depois poder prevê-los, é conveniente relembrar o sistema de coordenadas que é utilizado pelo C Sharp e, de um modo geral, por quase todas as linguagens de programação. E porquê é que é necessário então sabermos o sistema de coordenadas? Porque é necessário sabermos como localizar ou definir a localização dos nossos elementos no espaço do nosso documento, neste caso da nossa folha. Ora, para quem está habituado, eu não vou dizer qualquer espécie de novidade, para quem não está habituado, isto poderá ser uma novidade, é o seguinte: o sistema de coordenadas, neste caso nas linguagens de programação, normalmente funciona da seguinte forma. Temos o canto superior esquerdo, que corresponde à coordenada 00, e neste caso o primeiro 0 corresponde à coordenada x, ou coordenada horizontal, e a coordenada y, que é o segundo 0, corresponde à coordenada vertical. E, portanto, o 0 será aqui este local, e depois, à medida que vamos orientando o nosso cursor para a direita, vamos aumentando o valor de x. Okay? Da mesma forma que quando vamos baixando o nosso cursor na vertical, vamos aumentando o valor de y, o que significa dizer que a coordenada maior é aquela que está no canto inferior direito, okay? E que eu aqui não vou pura e simplesmente explicar. Posso ver aqui pelo size 579.285, será mais ou menos o ponto que estará aqui nesta zona. E isto é extremamente importante nós termos sempre este conceito, uma vez que ele vai ser fundamental para a localização ou o desenho dos elementos na nossa folha a imprimir, ok? E, portanto, o que nós vimos no vídeo anterior é que, genericamente, temos aqui, então, o nosso formulário, onde temos vários elementos. Neste caso, temos aqui um document preview, ou melhor, um print document, perdão, e um print preview dialog, que está aqui, e estes dois elementos são conjugados um com o outro através do comando prever. E, portanto, quando eu executo aqui o evento clique do comando prever, o que acontece é que é apresentado então este quadro onde me aparece a minha folha completamente em branco, porque não desenhei qualquer elemento nela. Ora, o que acontece aqui, genericamente, é o seguinte: a folha só é desenhada a partir do momento em que eu a tento prever. Isto é, não há aqui a possibilidade de eu criar um botão para primeiro executar as funções de desenho na folha e depois clicar em prever e ver como é que a folha está desenhada. E tudo isto acontece simplesmente pelo facto de que quando eu clico aqui em prever e associo aqui, através da minha programação, associo então o documento ao document, à propriedade document do pré-visualizador ou da pré-visualização, o que vai acontecer é que automaticamente, ao fazer esta associação, é despoltado no elemento documento, é despoltado este evento, ok? Ou melhor, perdão, este evento que aqui está em cima, isso sim. Eu vou aqui, por questões de leitura, passar o evento load da form para cima e vou colocar aqui os meus fantásticos separadores, que eu tanto gosto, para ter uma leitura mais simplificada, mais objetiva do meu código. E, portanto, o que nós temos aqui, genericamente, então, é o seguinte. Vou, inclusive, passar esta porção de código aqui para cima. E temos, então, aqui o evento clique do comando prever, ok? E quando é executada então esta linha de comandos, ou esta instrução, o que vai acontecer é que automaticamente o documento, ao detectar que foi associado a um outro elemento, vai executar este evento print page. E é dentro deste evento print page que acontece toda a magia, ok? E que eu vou já exemplificar aqui desenhando uma linha horizontal na nossa folha. Portanto, sempre que nós executamos o nosso código e temos um botão para prever
como está o nosso documento, o que vai fazer neste momento o sistema é exatamente pedir à folha que execute todo o código que está dentro deste evento que aqui está, e só quando todo o código que está aqui dentro for executado é que a folha irá ser apresentada aqui na janela de preview, ok? Então vamos aqui fazer a experiência de desenhar uma pequena linha e eu depois nos próximos vídeos vou então começar a especificar cada um dos elementos que eu vou aqui desenhar. Para desenhar uma linha, nós vamos ter, ou para desenhar uma linha, uma figura, etc., ou para desenhar texto também, nós vamos ter sempre que chamar a referência ao objeto e.graphics. Ok? E.graphics é o nosso motor gráfico, é aquilo que nos permite desenhar. Vamos imaginar este e.graphics, e o e provém então deste argumento do próprio evento. O e corresponde à nossa mão, à mão que contém o lápis que vai desenhar os elementos na nossa folha. E quando eu coloco e.graphics.drawLine, eu estou exatamente a indicar que vou desenhar uma linha, neste caso uma linha reta. E quando abrir os parênteses, vão ser solicitados vários parâmetros. E como poderão ver aqui, neste método drawLine, que depois iremos especificar com mais calma nos próximos vídeos, nós temos vários overloads. Para quem não está familiarizado com o conceito de overload, é fundamental que o faça neste momento, uma vez que a maior parte dos métodos associados à impressão tem vários overloads. E neste caso nós temos aqui 4. O que é que são os overloads? São diferentes assinaturas de argumentos. Isto é, eu posso desenhar uma linha com, atribuindo ou fazendo passar um objeto do tipo pen, e já iremos saber o que é que isso é, e 2 pontos. Ou então, se eu quiser, posso utilizar uma outra assinatura, que é uma pen e 2 pontos com valores flutuantes. Ou então ainda uma outra opção, que é utilizar uma pen e depois o x1, y1 e o x2, y2, correspondendo cada um destes 2 pares às coordenadas do princípio da linha e do final da linha. Ou então ainda finalmente um outro overload, que é uma pen e depois um valor inteiro de x1 e y1 e um valor inteiro de x2 e y2. E portanto, como veem, há aqui várias escolhas. É evidente que nós não vamos ter que estar aqui a selecionar qual é o overload que vamos querer utilizar. Porquê? Porque o próprio IDE do Visual Studio encarrega-se de detectar que tipo de elementos é que nós estamos a passar como argumentos para esta função. E, portanto, se eu escrever aqui a pen, neste caso eu vou ter que criar aqui uma pen, e antes de colocar aqui isto, eu vou colocar aqui um comentário só para não ter que apagar, e vou colocar aqui pen, lápis, e eu depois irei explicar o que é que isto significa, é igual a new pen, okay, new pen, de color, e temos aqui vários overloads, color.black, ok? E agora sim, eu peço para não estarem ainda muito atentos ao que quer isto dizer, eu depois irei explicar com detalhe nos próximos vídeos, não se preocupem. Vamos então verificar como é que eu vou desenhar a linha. Neste caso temos aqui o nosso primeiro argumento é a pen, um objeto do tipo pen, que nós temos aqui, é o nosso lápis. Okay? E depois é-nos solicitado 2 estruturas do tipo point. Ora, muito bem, vamos então criá-las aqui fora. O point ponto 1 é igual a new point, e neste caso o point pode nos permitir logo definir quais são as coordenadas x e y. E vamos definir aqui 0,0, e portanto estamos-nos a referir ao canto superior esquerdo. Depois vamos definir o ponto que define a outra extremidade da nossa linha. Então point, ponto 2 é igual a new point, e vamos colocar aqui qualquer coisa como 300,500, por exemplo. Okay? Então, na prática, se nós analisarmos com algum cuidado aqui estas coordenadas, o que nós vamos ter é o primeiro ponto cá localizado em cima e depois a linha a desenrolar-se na diagonal até à coordenada 300, neste caso 300 por 500. Portanto, vamos ter assim uma linha muito na diagonal, ok? Então vamos regressar aqui a este nosso código e vamos agora definir aqui os restantes parâmetros. Neste caso, o ponto 1
e depois o ponto 2. E temos então aqui o código suficiente para desenhar uma linha, neste caso diagonal, de cor preta, okay, na nossa folha. Vamos ver o que é que acontece quando clicamos no Preview. Vamos executar, prever, e reparem, cá está a nossa folha. Eu vou aqui ampliar aqui a toda a largura para podermos ver. Cá está a nossa folha com a nossa linha desenhada na diagonal. Okay? Evidentemente que se eu quisesse desenhar esta linha na horizontal, teria que jogar com as coordenadas. Okay? E então é aqui que entra sempre a parte criativa e a parte mais técnica do próprio programador. Ora, se eu tenho aqui a coordenada X, esta também é a coordenada X. Se eu quero manter uma posição horizontal, a coordenada Y terá que ser igual nos dois pontos. Então, se eu definir aqui, por exemplo, 100, e se definir aqui também 100, e vou aumentar aqui o X como 500, reparem o que é que vai acontecer. Vamos ter uma linha desenhada. Ups, aqui há qualquer coisa que não ficou bem. Eu coloquei aqui 1000 em vez de 100. Agora sim, vamos executar. E reparem, temos então uma linha horizontal desenhada, não a toda a largura, depois iremos ver como ir buscar esses valores de toda a largura, etc. Mas cá temos então a nossa linha desenhada. E de uma forma muito genérica, é isto que vai acontecer com quase todos os elementos que nós vamos desenhar na nossa folha. É evidente que nós poderíamos definir estes elementos que aqui temos exteriores ao próprio desenho da linha, poderíamos defini-los aqui do modo inline, isto é, podíamos criar aqui uma nova pen, um novo ponto 1 e um novo ponto 2, e isso seria feito da seguinte forma. Eu vou exatamente fazer a mesma coisa, mas desta feita numa linha só. E.graphics.drawline. E agora reparem, aqui quando nos é solicitado uma pen, eu posso colocar new pen, e agora abrir o parênteses, e neste caso, por exemplo, vou escolher aqui o color, okay, tem que ser com maiúscula, color.red para ser vermelho, e depois vamos aqui fechar, temos a nossa pen criada, e agora, assim, new point, e vamos definir as duas coordenadas. Neste caso vamos colocar aqui 50,50, ou talvez 50,80, vamos fazer assim uma coordenada desencontrada, e agora vírgula new point de 250,400. E agora vamos fechar aqui o nosso ponto e fechar também a execução do código dentro do drawline. Se eu agora comentar aqui todo este código, okay, vamos só executar o desenho desta linha vermelha. Okay? E reparem como apenas com uma linha de comando eu consigo também obter o resultado do desenho de uma linha na minha folha. E portanto são conceitos que nós iremos interiorizar com facilidade à medida que formos evoluindo nos vídeos sobre impressão no C#.